O corpo de uma mulher foi retirado do rio Sena no fim do século XIX e aparentemente a mulher era tão bonita que foi feita uma máscara mortuária do seu rosto. Ninguém sabe quem essa mulher era, mas hoje eu vou te contar sobre como ela influenciou a medicina moderna e a cultura pop. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o episódio de hoje é sobre algo que me intriga desde que eu era adolescente. Eu não sei se já intrigou outros ouvintes nossos, eu espero que sim, mas toda vez que eu escutava a música Smooth Criminal do Michael Jackson, eu me perguntava: quem é essa tal de Annie? Será que existe uma resposta para essa pergunta? Porque grande parte da música é o Michael cantando Annie, are you okay? Annie, are you okay? Tipo, Annie, você tá bem? Uhum. Eu não me lembrava nem do restante da letra da música antes de fazer esse episódio, pra falar a verdade. Mas quando eu fui ler a letra e ouvir a música de novo, eu fiquei mais preocupada com a Annie ainda. E achei que tinha tudo a ver com true crime, entendeu? Uhum. E pesquisando para escrever o episódio, eu descobri que tem outros mistérios envolvendo a Annie. Em algum ponto da história, ela foi uma pessoa de verdade que inspirou várias criações artísticas e até médicas. Mas quem era a Annie, Alexandre? Essa questão é um mistério há mais de um século. Mas para acalmar os nossos ouvintes, eu tenho certeza que tem ainda a ver com true crime. A Marcela não deu a louca e resolveu fazer um episódio mas o Detetive do Sofá às vezes tem os episódios assim, de mistérios que não são assassinatos não, mas ou é porque você falou sobre né? E tal. Da letra da Annie e como algo horrível estava acontecendo, mas ainda tem, acho que um true crime na raiz disso e não um fake crime dentro de uma música, entendeu? Sim, tem mistérios que Uhum. não estão dentro da música. Tô ansioso pra saber o que você vai contar. Você tinha essa curiosidade, Alexandre, sobre quem é a Annie? Não. E eu vou te falar por quê. Porque eu não tinha um hábito de ler letras, de procurar letras de música. Então, na minha cabeça, eu não escutava Are You Okay, Annie? Eu estava ouvindo ele falar Andy, are you okay? Andy, are you okay? Andy. E você não ficava preocupado com o Andy? Não era Andy o nome, Andy a preposição, entendeu? E tá tudo bem, e tá tudo bem, e tá tudo bem, e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É justo. Entendeu? Então, é meio que nunca passou pela minha cabeça que tinha alguém realmente em perigo. E o clipe da música em si não tem nada a ver com não a Annie. Passa que tem uma mulher em perigo. Não só o clipe em si, né, que tá lá no YouTube, o Smooth Criminal foi parte de uma espécie de musical do Michael Jackson, chamado Moonwalker. Sei qual é. Sabe? Uhum. E aí, a sequência toda de Smooth Criminal, uma parte foi retirada desse musical para ser o clipe, mas tem uma continuação e tem um início, então é o Michael tentando resgatar umas crianças que foram sequestradas por um gangster. Uhum. E tal, e aí no final ele vira um robô. Eu já vi esse filme, sim, com certeza. Então, sim. Então tem gangster, tem tiro, tem crime. Sumindo. Eu vou começar falando sobre uma coisa que parece que não tem nada a ver com a história, mas que tem tudo a ver com a história, ok? Ok. Peter Safar, um dos principais defensores da ressuscitação cardiopulmonar, nasceu em Viena. E ele se formou em medicina na cidade em 1948. No ano seguinte, ele conquistou uma bolsa para um estágio na Universidade de Yale e, em 1950, emigrou definitivamente para os Estados Unidos. Após atuar na Filadélfia e em Lima, no Peru, ele foi contratado em 54 como instrutor de anestesiologia em Baltimore. Em 1961, ele se tornou professor de anestesiologia e terapia intensiva na Universidade de Pittsburgh.
O Peter se dedicou a pesquisar métodos para manter a ventilação em casos de parada respiratória. Por meio de ensaios clínicos, ele demonstrou que a ventilação boca a boca é capaz de fornecer oxigênio suficiente a indivíduos com apneia. Paralelamente, os médicos James Allen e Elwin Brown comprovaram que o ar exalado, insuflado através de um tubo endotraqueal ou de uma máscara facial, também contém oxigênio suficiente para manter a oxigenação nesses pacientes. Em 1956, durante um congresso da Sociedade Americana de Anestesiologia em Kansas City, o Peter Safar e o James Allen compararam os seus estudos e resultados. Eles decidiram, então, divulgar a técnica de ressuscitação ventilatória, desenvolvendo métodos de ensino voltados tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral. Em 58, no Congresso da Sociedade Escandinava de Anestesiologia, na Noruega, o Peter Safar apresentou pela primeira vez num evento médico os estudos dele e do James Allen sobre a técnica de reanimação boca a boca. Na Noruega, devido à extensa costa do país e à alta incidência de afogamentos, habilidades de sobrevivência eram ensinadas nas escolas primárias desde 1939, usando a técnica de Holger Nielsen. Mas o novo método de respiração boca a boca era melhor do que esse anterior, o Holger Nielsen, mas ele estava enfrentando um desafio. Como você ia conseguir ensinar esse método em larga escala? Até então, o Peter estava realizando ensaios clínicos e demonstrações apenas com voluntários sob sedação. Os bombeiros de Baltimore, por exemplo, haviam recebido treinamento dessa técnica durante uma demonstração voluntária pontual. Arthur Gordon, um membro do Comitê de Ressuscitação Cardiopulmonar da American Heart Association, a Associação de Cardiologia dos Estados Unidos, alertou que o treinamento prático do RCP, realizado entre estudantes, apresentava riscos de trauma, como fraturas nas costelas. Por razões éticas, foi concluído que esse tipo de formação não poderia ser aplicado em larga escala da maneira como vinha sendo feito. Você não podia sedar voluntários e ficar lá fazendo respiração boca a boca e tal, ou massagem cardíaca, correndo o risco da pessoa, de acontecer alguma coisa com aquela pessoa, entendeu? Quebrar um osso. Depois do Congresso de 1958, o Bjorn Lind, anestesista do Hospital de Stavanger, na Noruega, demonstrou a eficácia da respiração boca a boca em pacientes sob anestesia geral. Pessoas que iam fazer cirurgias de várias coisas, né? Não tinha nada a ver com a história. E que recebiam anestesia geral. E aí, antes da cirurgia começar, o Bjorn Lind, o anestesista, ia lá e ensinava as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar nessa pessoa que estava apagada. Entendeu? Para apresentar a técnica aos médicos do hospital, o Bjorn executou um método num adolescente anestesiado prestes a ser submetido a um pequeno procedimento. A demonstração foi um sucesso e ele passou a ser convidado para ensinar a técnica em diversos hospitais da região. Mas, no hospital de Haugesund, um cirurgião se recusou a permitir que a demonstração fosse feita em um dos seus pacientes. Obrigado, pelo menos um. Eu acho que demorou até para isso acontecer, na verdade. Numa apresentação seguinte, o Bjorn Lind aplicou a técnica na própria esposa dele, que foi anestesiada especialmente para esse fim. Ficou claro, então, que esse tipo de demonstração não poderia ser generalizado, especialmente para formar um grande número de pessoas. E foi nesse contexto que surgiu a intervenção de um homem chamado Esmond Layerdal. Imagina se toda demonstração que o Bjorn fosse fazer, ele tivesse que usar a esposa. Coitado da mulher. Aí ele parou.
Aí ele parou. Quando ele teve que usar a esposa, na vez seguinte ele já... Opa, melhor não. O Esmond Lyrdal era um fabricante de brinquedos e a sua empresa produzia uma boneca chamada Annie, que era muito popular na Noruega. Para fabricar essa boneca, inclusive, foi desenvolvido um plástico flexível, cuja técnica de produção havia sido apresentada para o Esmond durante uma viagem que ele fez para os Estados Unidos em 1949. O Esmond Lyrdal era membro da Cruz Vermelha local e ele se interessou pelas técnicas de primeiros socorros porque ele próprio tinha salvado o filho de 2 anos de um afogamento alguns anos antes. Consciente da nova técnica de respiração boca a boca e de como ela poderia salvar mais vidas, e sabendo dos problemas que estavam sendo encontrados para o ensino dessa nova técnica, o Esmond entrou em contato com o Bjorn Lind e sugeriu a fabricação de um manequim do tamanho de uma pessoa adulta que incluiria vias aéreas, permitindo a simulação do boca a boca. O Bjorn Lind esteve intimamente envolvido na criação desse protótipo, que durou cerca de 1 ano. O manequim foi testado por 6.900 crianças do ensino fundamental, que também aprenderam a realizar a respiração boca a boca. Depois de confirmar que o manequim dava conta do recado, o Esmond Lyrdal viajou para Baltimore e para Nova York para apresentar o manequim para o Peter Safar e para o James Allen, os desenvolvedores dessa técnica. E ambos ficaram muito entusiasmados. Para o modelo final do manequim, que seria produzido em larga escala, o Esmond achou que o rosto de uma jovem seria menos intimidante para os alunos. Ele também achou que os médicos e paramédicos não iam se sentir à vontade demonstrando a técnica num rosto masculino, por machismo mesmo. Então, o Esmond se lembrou de uma reprodução da mulher desconhecida do Senna, pendurada na casa dos avós dele. Assim, o rosto da boneca de ressuscitação cardiopulmonar se tornou a cópia do rosto da mulher desconhecida do Senna, e ela ganhou o nome de Resuscitation Annie, porque a Annie já era o nome da boneca fabricada pela empresa de brinquedos Lyrdal. Então, Ressuscitação Annie. Mas aí encurtaram esse nome depois para Ressusci Annie. Mas a boneca que ele fabricava normalmente já tinha esse rosto? Não, era uma bonequinha normal. De criança, bebê? Parecendo um bebê para as meninas brincarem. A doação de 650 manequins por um grupo de bancos noruegueses permitiu a divulgação da técnica nas escolas norueguesas. O manequim foi apresentado oficialmente num simpósio internacional sobre reanimação realizado em Stavanger, na Noruega, e as apresentações científicas foram publicadas na Acta Anestesiológica Escandinavica. Isso é latim para Ata Escandinava de Anestesiologia, sabe? Uma revista, uma publicação científica que saía na Noruega e tal. Nos Estados Unidos, 2 engenheiros, o Guy Knickerbocker e o William Cohenhoven, junto com um médico chamado James Jude, desenvolveram a técnica da massagem cardíaca externa. Então, o manequim do Esmond Lyrdal foi modificado para permitir a combinação da massagem cardíaca com a respiração boca a boca. A família Lyrdal de manequins de reanimação, composta pela Ressusci Annie, o Ressusci Andy, que é o rosto masculino da Annie, e o Ressusci Baby, para aprender a fazer ressuscitação cardiopulmonar em bebês, nasceu e se tornou um sucesso comercial que persiste até os dias atuais. A Ressusci Annie foi, e ainda é até hoje, usada como instrumento para treinamento de ressuscitação cardiopulmonar no mundo inteiro. Os alunos são ensinados a se comunicarem continuamente com a vítima durante a simulação da ressuscitação cardiopulmonar, repetindo a seguinte frase: Annie, você tá bem? Ou em inglês, Annie, are you okay?
Essa frase deve soar familiar para a maioria de vocês, afinal ela é repetida dezenas de vezes no clássico do Michael Jackson, Smooth Criminal. E é um jeito do profissional, né, que está fazendo a ressuscitação, tentar se conectar com a vítima que ele está salvando. Perguntar o nome da pessoa, que tá não necessariamente chamar qualquer um de N, e perguntar, fulano, você tá bem? Fulano, você tá bem? Entendeu? Enquanto faz a massagem cardíaca e o boca a boca. Quando ele responder, porque ele tá bem. Exatamente. Então, quando o Michael Jackson diz, Annie, você tá bem? Você tá bem, Annie? Ele tá falando com um manequim, com a Ressusci Annie, que inclusive ele possuía algumas Ressusci Annies no estúdio de gravação dele, particular, e também em casa, no... Neverland. Era Neverland, né? Acho que era, Terra do... Então ele conhecia aquele manequim, a Ressusci Annie, entendeu? Não é só uma coincidência. Não tirou aquilo do nada. Além disso, ele também está falando com a mulher desconhecida do Senna, que é o rosto da Annie. Smooth Criminal é uma das músicas mais icônicas do Michael Jackson. Ela foi lançada em 14 de novembro de 88 como o 7º single do álbum Bad e a letra foi escrita pelo próprio Michael. A música foi produzida por ele e pelo seu parceiro de longa data, Quincy Jones. A letra de Smooth Criminal evoluiu de uma canção anterior escrita pelo Michael e que ainda não tinha sido gravada, chamada Al Capone, nomeada em homenagem ao gangster da vida real, Al Capone. Essa versão da música, a Al Capone, chegou a ser lançada na edição de aniversário de 25 anos do álbum Bad em 2012, se eu não me engano. Smooth Criminal é uma música rápida e muito cativante, com uma letra que fala sobre uma pessoa enfrentando uma situação bastante difícil. A letra foca na luta de uma mulher, a Annie, para tentar sobreviver a uma situação criminal. Ela foi inspirada em um filme de gangster dos anos 30 chamado Os Intocáveis, além do fascínio do Michael Jackson por filmes noir e histórias de detetive. A música começa falando sobre o ataque que a Annie sofre dentro do próprio apartamento. Aí a letra do primeiro verso diz o seguinte: assim que ele entrou pela janela, ouviu-se um estrondo. Ele entrou no apartamento dela. Ele deixou manchas de sangue no carpete. Ela correu para debaixo da mesa. Ele podia ver que ela estava incapaz. Então ela correu para dentro do quarto. Ela foi golpeada. Foi o seu fim. O problema é que a Annie foi atacada por um criminoso muito ardiloso, muito sutil, o Smooth Criminal, que cometeu um crime sem deixar rastros ou pistas. O segundo verso avança da ocorrência do crime para a descoberta da vítima, enquanto vizinhos ou médicos, não sei, tentam ressuscitá-la sem sucesso. E nessa parte da música, a gente vê mais explicitamente a conexão com a boneca de ressuscitação cardiopulmonar, a Ressusci Annie. O segundo verso é o seguinte. Acho que você está misturando verso com estrofe, mas fica aí o aviso. Acho que eu tô mesmo, você tem razão. A segunda estrofe diz o seguinte. Então eles entraram. Era domingo. Que dia sombrio. Toda vez que eu tentei encontrá-lo, não havia nenhuma pista. Eles estavam sempre um passo atrás, e eles acabam nunca sabendo quem é o suspeito ou o que esperar. Respiração boca a boca, verificando as pulsações e intimidações. A Annie é uma personagem fictícia que representa a vítima de um crime violento. É óbvio que ela não está bem, porque ela foi atacada e deixou manchas de sangue no carpete. O refrão da música é a pergunta que se faz durante uma simulação de ressuscitação cardiopulmonar. É uma forma de retratar o pânico da pessoa que encontra a Annie. Ele fica em choque total ao vê-la morta ou muito ferida e tenta fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Apesar do contexto violento, há um tema subjacente de resiliência. A sobrevivência da personagem é questionada, mas não é respondida definitivamente, deixando os ouvintes refletirem sobre o seu destino.
Nunca é confirmado se a Anne morreu ou se a Anne realmente tá bem e se recuperou, entendeu? Acho difícil. O significado e a interpretação de Smooth Criminal, se o Michael quer dizer algo nas entrelinhas além do óbvio da cena de crime e tal, nunca ficou claro. A música deixa perguntas sem resposta e é uma história aberta à especulação. Alguns fãs sugeriram que a música poderia ser uma metáfora para a vida e a carreira do Michael, enquanto ele enfrentava muitos desafios e controvérsias aos olhos do público. Alguns fãs também argumentaram que a música poderia ser um comentário sobre as questões sociais e injustiças com as quais o Michael Jackson se importava, como violência, crime e corrupção. Eu, particularmente, não enxergo isso, não. Eu vejo realmente uma coisa literal, né? Sobre... uma mulher que morreu. Uma mulher que foi atacada e um criminoso muito ardiloso. E virou música. Os crimezeiros de plantão também gostam de pensar que o Richard Rodriguez, o Night Stalker, foi outra fonte de inspiração para a letra da música, porque os seus assassinatos apareceram no noticiário noturno da região de Los Angeles entre 84 e 86, quando a música estava em fase de criação. Eu não acho que o Michael foi diretamente inspirado por ele. Eu não acho que ele sentou e pensou, vou escrever uma música sobre o Night Stalker. Mas certamente pode ter havido uma influência indireta, causada pela sensação sinistra de um serial killer à solta. A comunidade de Los Angeles estava em alerta máximo, então aquela sensação de medo na cidade pode sim ter desempenhado um papel na criação dessa música. A natureza perversa de Smooth Criminal é sem dúvida interessante e é a musicalidade que a torna mais especial. A música se enche de tensão, com leves motivos orientais nos sintetizadores, guitarras embaralhadas e um padrão de baixo que acompanha os vocais do Michael Jackson, e isso contribui para o quociente sinistro da música. O Michael também usou a própria voz como um instrumento para criar diferentes sons e efeitos que realçavam as músicas e performances dele. Por exemplo, em Smooth Criminal, ele usou a voz para criar sons como um tiro, uma sirene, um apito e um grito ao longo da música. O engenheiro de gravação da faixa, o Bruce Sweden, também ganhou um pequeno papel na música e ele interpreta um chefe de polícia numa breve fala durante a faixa. Ele diz: "Ok, I like everyone to clear the area right now." Tipo, ok, eu quero que todo mundo libere a cena, libere aqui a área agora. Mas é bem discreta, é uma coisa difícil de você pegar, entendeu? Mas é logo depois do Michael fazer uma voz imitando uma sirene. Numa análise retrospectiva do álbum Bad, a Newsweek escreveu: Smooth Criminal é uma sequência de ação elegante e emocionante de uma música diferente de tudo no catálogo do Michael Jackson. Um destaque urgente e inspirado. Bad está no seu melhor quando explora o lado mais sombrio e paranoico que começou a consumir a vida do Michael Jackson no final dos anos 80, e essa música captura esse impulso. A Entertainment Weekly escreveu: se houve uma música no álbum Bad que realmente capturou a sensação de liberdade artística que o Michael Jackson sentiu depois de Thriller, foi essa faixa. Essa é música pop como drama de suspense. Smooth Criminal não é apenas uma música, mas também um videoclipe icônico que apresenta alguns dos momentos mais memoráveis e impressionantes da carreira do Michael, como aquele passo lá da postura antigravidade, o terno branco e o chapéu fedora. E se você assistir o musical inteiro, o Moonwalker, você vai ver outras referências, tipo ele jogando uma moeda no ar que vai rolando, atravessando a sala inteira até cair dentro de uma jukebox para começar a música. E o robô no final também. E ele vira um gato e depois desvira o gato. Eu lembro muito dessa parte do gato. Embora Smooth Criminal nunca tenha alcançado o primeiro lugar nas paradas, ela está entre as músicas mais populares da década de 80 e é uma das referências mais importantes a Ressusciene na cultura pop.
Outra curiosidade é que o Smooth Criminal não é o primeiro hit a ser associado à ressuscitação cardiopulmonar. O clássico Stayin' Alive dos Bee Gees ficou conhecido como o hino da ressuscitação cardiopulmonar com compressões torácicas, devido à batida estar no ritmo perfeito para corresponder a essas compressões de 100 a 120 batimentos por minuto. Quem assistiu The Office com certeza já sabia disso e vai se lembrar daquela cena, daquele episódio clássico, maravilhoso, né? Outras músicas que se tornaram associadas à ressuscitação cardiopulmonar ao longo dos anos incluem Eye of the Tiger, do Survivor, a música do Rock, e Wannabe, das Spice Girls. Vale. Todas elas se situam nessa faixa de 100 a 120 batimentos por minuto. Mas nenhuma dessas outras músicas fala sobre a Annie. Antes de continuar o episódio, quero só deixar um recadinho aqui. Se você ouviu até aqui, gosta do podcast, gosta do trabalho da Marcela e quer ajudar ela a continuar produzindo esse podcast, considera virar um apoiador do programa. Tem os links aqui embaixo. A apoiador entra no grupinho exclusivo, consegue ouvir os episódios adiantados. Nos últimos 3 episódios, eu postei o vídeo da gravação só para os apoiadores, postei no YouTube. E por falar em vídeo, se você for uma das 12 pessoas que escuta a gente pelo YouTube, dá para virar membro agora e com os mesmos benefícios. Então é isso, tem Apoia-se, tem Orelo, tem membro no YouTube. Esses são os melhores jeitos que você pode ajudar o Detetive do Sofá. E também tem aqueles outros, curte onde dá para curtir, comenta onde dá para comentar, dá 5 estrelas onde dá para dar 5 estrelas, que também ajuda bastante. Chegou a hora de falar para vocês sobre a mulher desconhecida do Senna, que inspirou o rosto da Annie. Essa é a história de um objeto comum com um destino extraordinário. A história de uma máscara, de um molde tirado do rosto de uma mulher desconhecida, que se tornou objeto de obsessão em toda a Europa no início do século XX. Ela foi apelidada até de Mona Lisa do Suicídio e teria inspirado inúmeras obras dos autores e artistas mais influentes da época. O impacto causado por essa máscara foi tão grande que a sua influência ainda hoje permeia a nossa cultura. Acho que eu já deixei isso bem claro. No fim da década de 1880, uma jovem teria sido encontrada morta no Rio Sena, em Paris. Infelizmente, esse rio foi, e ainda é, um destino popular para quem busca dar fim à própria vida. E como o corpo da jovem não apresentava sinais de trauma, o patologista residente classificou a morte dela como suicídio por afogamento. Como era costume, o seu corpo foi lavado e exposto ao público no necrotério de Paris, ao lado de outros corpos não reclamados, na esperança dele ser identificado. Essa pode parecer uma prática estranha, mas na época o necrotério de Paris exercia um fascínio mórbido entre os habitantes locais e atraía um número surpreendente de visitantes diários. Cerca de 40 mil pessoas por dia passavam pela sala de exposição do necrotério para admirar os cadáveres seminus e em decomposição, dispostos em lajes de mármore atrás de uma janela de vidro. O local chegou a ser listado em guias turísticos, sendo chamado de Museu da Morte e referenciado como um dos pontos turísticos imperdíveis de Paris. Não estou falando das catacumbas, né, onde você pode descer e ver os ossos, a parede cheia de crânio e tal. Era realmente o necrotério da cidade que era o point nessa época. Mas isso tinha um propósito prático? Por exemplo, você vai no necrotério reconhecer alguém, você não sabe... Essa era a intenção. Inicial, mas virou realmente ponto turístico. Você não sabe se seu parente desapareceu, se está vivo, se está morto, vamos passar no necrotério para ver se ele está lá. Exatamente. A falta que uma televisão não faz. A pessoa não tem televisão em casa, aí vai lá ver os cadáveres atrás de um vidro. Mas, apesar do grande número de visitantes no necrotério, ninguém teria reconhecido aquela jovem. A história terminaria aí para a maioria dos indigentes que têm a infelicidade de acabar no necrotério de Paris, ou em qualquer outro necrotério.
mas nesse caso específico, um funcionário do necrotério teria ficado tão cativado pela beleza daquela jovem que se sentiu compelido a encomendar um molde de gesso do rosto dela antes que a decomposição destruísse as suas características. Olhando para o resultado daquela máscara, dá para entender, assim, bem de longe, esse fascínio por essa mulher. É um rosto jovem, cheio e delicado, que parece até que está dormindo. As bochechas estão bem cheinhas e definidas, os grandes olhos estão fechados, os cílios ainda parecem molhados do rio. Mas, sem dúvida, a joia da coroa dessa máscara é o seu meio sorriso enigmático, um sorriso de Mona Lisa, sutil e sereno, quase insinuando que a sua morte foi indolor e pacífica. O moldador contratado para fazer a máscara mortuária da jovem teria guardado o molde e começado a vender réplicas dele em sua loja, contando essa história a potenciais compradores. E a máscara vendeu extremamente bem. Logo, a imagem dessa máscara e, consequentemente, dessa jovem foi reproduzida em grande escala e de muitas formas, em fotografias, cartões postais, desenhos em miniatura, moldes em tamanho real e até mesmo efígies. Em pouco tempo, ela se tornou uma espécie de objeto de culto, adornando inúmeras paredes por toda a Europa e chegando até aos Estados Unidos. Toda uma geração de jovens modelou a sua aparência a partir daquela máscara. A mulher desconhecida do Senna, como ela passou a ser chamada, se tornou o ideal erótico do período, assim como a Brigitte Bardot ou a Marilyn Monroe foram nos anos 50. A história dessa jovem cativou a imaginação do público a ponto de alguns estudiosos atribuírem à sua influência uma epidemia de suicídios que assolou a juventude de várias cidades francesas no início do século XX. Ela se tornou, sem dúvida, um ícone cultural, para o bem ou para o mal. E isso fica evidente num artigo publicado em 1951 no jornal La Presse, no qual o autor equipara o significado cultural da desconhecida do Senna ao da Torre Eiffel ou do Arco do Triunfo, dizendo: os turistas estrangeiros não abandonam a capital sem terem enchido as malas com uma Torre Eiffel de 20 centímetros, um peso de papéis do Arco do Triunfo ou uma moldura, sempre a mesma, da mulher desconhecida do Senna. Eu fico imaginando quando você vai em Paris e tem aqueles vendedores ambulantes com um monte de chaveiro da Torre Eiffel na mão para vender. Em alguma realidade, eles estão com um monte de máscara da N ainda até hoje, sabe? Não, tô falando até hoje, né? Não, se duvidar, não é difícil você encontrar coisas da N em Paris. A gente não comprou quando a gente foi em Paris, naquela única vez que a gente foi em Paris, porque a gente nem sabia. Entendeu? Mas não é tão difícil assim. Se você procurar na internet, você ainda acha, entendeu? É bem tranquilo. A sua fama generalizada despertou um interesse acadêmico pelas máscaras mortuárias, incitando diretamente a publicação de um livro alemão muito influente chamado A Face Eterna, que compilou uma coleção de máscaras mortuárias pertencentes às figuras mais influentes da história da humanidade. Pessoas como Napoleão Bonaparte, Wagner, Isaac Newton, Beethoven, Nietzsche, Lenin, George Washington e Goethe foram todos apresentados no livro, ao lado, é claro, da mulher desconhecida do Senna. A máscara dela ainda foi a escolhida para ser a capa do livro. Devia ser mais bonita, né? Os outros deviam ser só uns velhos, feios, esquisitos. Exatamente. Isso eu não tenho a menor dúvida. A desconhecida do Senna se tornou a musa de inúmeros artistas, poetas e escritores, como Pablo Picasso, Man Ray e Nabokov. Inclusive, foi o famoso filósofo francês Albert Camus quem a chamou pela primeira vez de Mona Lisa do suicídio. É curioso que romances e poemas foram escritos sobre essa mulher, que deram uma história para ela. História essa que passou a ser considerada verdadeira para todo mundo. Ela seria uma jovem do interior que se mudara para Paris.
Ela se apaixonou, mas algo deu errado. O seu amante a abandonou e ela só viu uma maneira de afogar as suas mágoas, se atirando de uma ponte no rio Sena. E agora que vocês sabem o quão famosa e influente essa máscara era, a grande questão é: por que os europeus ficaram tão obcecados com esse objeto bastante comum, bastante trivial? O século XIX foi um período de estética mórbida. A cultura europeia era uma cultura obcecada pela morte e pelo tema geral da mortalidade. Isso fica bastante claro pelo fato de que esses temas dominaram esmagadoramente a arte e a literatura daquele período. Mas, para apreciar plenamente a magnitude desse estranho fascínio, eu preciso voltar a falar sobre o Necrotério de Paris. Em 1864, um novo tipo de teatro extremamente popular foi inaugurado em Paris. Ele era gratuito e ficava aberto 7 dias por semana. Vendedores ambulantes passaram a vender frutas e nozes para a longa fila de turistas e transeuntes curiosos que esperavam do lado de fora para entrar. Uma vez dentro do salão de exposições, escuro e silencioso, os assistentes abriam as cortinas para exibir os cadáveres. O propósito oficial do Salão de Exposições do Necrotério Parisiense era recrutar o público para a sombria tarefa de identificar os mortos não reclamados e anônimos da cidade. Mas é claro que também se tornou um espetáculo. Na década de 1850, o imperador Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, iniciou um ambicioso projeto de construção que transformou Paris. Ela deixou de ser uma cidade medieval, com ruas estreitas e labirínticas, para virar uma metrópole moderna, com amplas avenidas, parques espaçosos, lojas de departamento e maravilhas da engenharia, como os esgotos subterrâneos. Diante dessa nova cidade, aberta e acessível a pé, os parisienses do século XIX inventaram uma nova palavra. É a flânerie, flanar. O agradável passatempo urbano de passear sem rumo por aí, como a gente imagina que os parisienses fazem o dia inteiro com suas baguetes embaixo do braço. Eles flanam por Paris. Em Paris, havia essa cultura do olhar, essa sensação da cidade como algo a ser consumido visualmente. E o Necrotério de Paris fazia parte desse redesenho da cidade, um edifício totalmente moderno, construído atrás da famosa Catedral de Notre-Dame, onde corpos não reclamados podiam ser cuidadosamente processados, limpos, inspecionados e exibidos ao público para identificação. Mas não demorou muito para que o necrotério, com as suas janelas teatrais com cortinas e o seu elenco de personagens em constante mudança, se tornasse apenas mais uma visão curiosa a ser consumida pelos transeuntes que flanavam sem rumo pela cidade. Os museus de cera, outra invenção do século XIX, compartilhavam algumas semelhanças interessantes com o necrotério. Ambos tentavam criar um espetáculo do real. Os primeiros museus de cera em Paris não retratavam apenas figuras históricas famosas ou celebridades, mas também eventos atuais retirados das manchetes de jornais. O Museu Grévin, que ainda hoje está em funcionamento, foi fundado por um jornalista chamado Arthur Mayer, que queria que as histórias do seu jornal ganhassem vida. Quanto mais escandalosa fosse a notícia, ou quanto mais macabro fosse o assassinato, maior o público que ia até o museu para ver aquela história. E é claro que o mesmo fenômeno aconteceu no necrotério. Os cadáveres que atraíam as maiores multidões, infelizmente, eram de mulheres ou crianças que haviam encontrado um fim prematuro ou misterioso. Quando uma criança ou jovem chegava ao necrotério, os jornais publicavam notícias sensacionalistas, especulando sobre a causa da sua morte e atraindo dezenas de milhares de visitantes para o necrotério, para ver aquela história com os próprios olhos.
Até mesmo administradores do necrotério e autoridades municipais participavam dessa ação. As crianças, por exemplo, eram vestidas com roupas elegantes e colocadas sentadas numa cadeira perto do vidro. Se a polícia prendesse um suspeito, levava o suposto assassino até um necrotério e encenava um confronto público com o cadáver, na esperança de que a visão da vítima forçasse o suspeito a confessar. Okay. Em 1882, o necrotério instalou um sistema de refrigeração de última geração que preservava cadáveres por semanas a fio. Antes disso, se um cadáver particularmente popular se decompusesse muito rapidamente, os funcionários do necrotério às vezes o substituíam por uma réplica realista de cera, para satisfazer os curiosos e manter a história nos jornais. Teve até um caso sobre o qual eu li de uma mulher que tinha sido encontrada mutilada, o corpo dividido ao meio. Uhum. E ela foi uma atração tão grande no necrotério que logo de cara fizeram uma reprodução, uma réplica de cera dela. E aí, no início, você chegava lá no necrotério, você via em um lado as duas partes de verdade da mulher e do outro lado a versão de cera. E essa versão de cera ficou exposta lá no necrotério por mais de 1 ano, de tanto sucesso que ela fez. Okay. O Salão de Exposições Públicas do Necrotério foi fechado em 1907 por questões morais, para grande desgosto dos jornalistas que cobriam a ronda dos cadáveres e dos vendedores ambulantes e comerciantes do bairro que lucravam com o tráfego turístico no necrotério. Os franceses e os europeus não eram apenas fascinados pela morte em geral, mas eles também tinham uma forte preferência pela morte feminina. A morte de uma bela mulher é, sem dúvida, o tema mais poético do mundo. Essa infame frase, atribuída ao Edgar Allan Poe, capta perfeitamente o gosto estético da época. Não é exagero dizer que todas as famílias com aspirações de elitismo cultural consideravam imperativo possuir e exibir o retrato de uma menina moribunda. Nesse caso, da mulher desconhecida do Senna, um molde do rosto dela. Só que não ficou naquela época, né? A gente sabe que até hoje tem um pouquinho disso. A gente vê nos nossos episódios, quando a foto da capa é uma mulher bonita, tem muito mais reprodução, muito mais acesso, com certeza. E aí, quando é um cara, quando é uma pessoa mais velha, a gente vê sofrer. Então, eu só quero dizer que isso é uma parada que não ficou lá atrás. Não ficou. O Edgar Allan Poe estava certo. Morte atemporal. Feminina fascina bastante. Entre as muitas representações de mulheres mortas ou moribundas que emanam desse período, a personagem do Shakespeare, a Ofélia, foi o mais frequentemente representado na arte. A Ofélia é uma personagem do Hamlet que comete suicídio por afogamento. A sua beleza mórbida estabeleceu o padrão para o ideal feminino do século XIX. E as suas representações eram tão onipresentes que a mulher afogada se tornou um estereótipo romântico tão familiar às pessoas que a visão de uma mulher simplesmente parada perto de um corpo d'água sugeriria imediatamente uma mulher prestes a se jogar, a se matar. Eu acho isso um pouco engraçado. A pessoa não pode chegar perto da praia. Não pode olhar, um rio. O rio Sena, né? Alguém tem que pular e agarrar ela. Uma das primeiras e mais bem-sucedidas pinturas de Ofélia foi criada pelo artista Millet, retratando a morta num corpo d'água. A modelo que posou para essa pintura, para esse retrato, a Elizabeth Siddal, foi uma das modelos mais procuradas da época, reverenciada pela sua pele pálida e mortal e olhar indiferente, que se tornou um elemento básico da imaginação erótica do período. Querendo ser tão desejáveis quanto a Ofélia ou quanto a modelo, a Elizabeth, mulheres de todas as esferas sociais começaram a replicar esse olhar de pessoa doente, empoando os seus rostos e morrendo de fome, iniciando a primeira onda de fome anoréxica. Olha só, mais uma curiosidade para vocês. Elas passavam muito pó de arroz pro rosto ficar bem pálido, bem branco, sabe?
Até a empresa de cosméticos parisiense, a Ruby Gant, ainda criou um enorme interesse pelo seu mais recente pó facial, chamando-o de pó Ofélia, Powder Ophelia, e anunciando-o como um verdadeiro talismã de beleza, capaz de alcançar a aparência de ser tão decorosamente pálida e frágil como qualquer verdadeira Ofélia. Então, se você quiser parecer que você está morta, você usa esse pó chamado de Ofélia. No auge dessa mania peculiar, surgiu a história da mulher desconhecida do Sena, com muitos paralelos com Ofélia. Só que ela era superior em 2 aspectos. Em primeiro lugar, a mulher desconhecida do Sena não era uma personagem shakespeariana fictícia. Ela era uma pessoa real, cuja máscara mortuária você poderia possuir. E, em segundo lugar, nada se sabia sobre a sua vida. Aquele rosto funcionava como um receptáculo para quaisquer sentimentos que o espectador desejasse projetar nele. É fácil entender por que uma cultura obcecada por Ofélia se apegaria de forma semelhante à mulher desconhecida do Sena. Na imaginação popular e literária da época, ela representava a personificação do culto a Ofélia. A história da mulher desconhecida do Sena e o seu momento, o momento em que essa história veio à tona, foram perfeitos para essa sociedade peculiar. Quase como se essa história tivesse sido feita sob medida para essa sociedade. E, na verdade, é muito provável que essa história seja uma farsa completa. Não. Pois é. O molde de gesso branco da mulher desconhecida apareceu pela primeira vez em lojas de modelismo em Paris no finalzinho do século XIX, em 1890 e pouco, sabe? O raro rosto de uma mulher pendurado na parede entre as máscaras mortuárias de homens famosos como Beethoven e Oliver Cromwell, que, vamos combinar, não eram bonitos, né? Já eram mais velhos e estavam mortos, foi instantaneamente perceptível e também um tanto estranho. O penteado da mulher parecia mais com a moda da década de 1860. E se o gesso era realmente de uma mulher afogada, como seu rosto e a sua pele impecáveis resistiram à devastação da água? O sorriso enigmático da máscara desviava o ceticismo. Ela vendeu muito bem e foi comprada por artistas e escritores que a penduraram em seus estúdios. Logo, ela apareceu também nas lareiras das salas da burguesia parisiense e se tornou moda também na Alemanha. Em 1905, o poeta alemão Rilke, então secretário particular do escultor Auguste Rodin, notou a máscara pendurada fora de uma oficina de moldagem de gesso em Paris. Ele descreveu-a como o rosto da jovem moldado no necrotério, porque era lindo, porque sorria, um sorriso enganoso como se soubesse de algum segredo. Essas foram as palavras do assistente do Rodin, tá? Na margem esquerda do Sena, a Hélène Pinet trabalha no labirinto de salas dos fundos do Museu Rodin de Paris, hoje em dia, e ela é uma das principais detetives do caso da mulher por trás da máscara mortuária. Mas esse aparentemente é um mistério sem pistas, e os arquivos policiais da época, que ainda se encontram na Prefeitura de Paris, não mostram nada. Em 2002, o Museu Orsay de Paris organizou uma exposição de máscaras mortuárias, chamada Le Dernier Portrait, ou O Último Retrato. A desconhecida do Sena apareceu nessa exposição, e foi aí que a Hélène Pinet começou a trabalhar em um longo ensaio, vasculhando os registros literários e fotográficos sobre essa mulher desconhecida. Os fatos eram tão escassos que cada escritor poderia projetar o que quisesse naquele rosto suave. A morte na água era um conceito muito romântico. Morte, água e mulher era uma combinação tentadora. Mesmo nas últimas décadas, um autor afirmou que a desconhecida do Sena era uma russa de São Petersburgo chamada Valérie.
e que ela estava enterrada no cemitério Père-Lachaise, o cemitério famoso de Paris. Um outro artista alegou que ela era uma dançarina chamada Eva Laszlo, morta por um extorsionista que tentou chantagear o seu amante casado, mas depois ele admitiu que toda essa história tinha sido inventada por ele. Em Paris, um vestígio da verdade pode ser encontrado na família Lorenzi. Há mais de 140 anos, a loja Lorenzi, na margem esquerda do Sena, atrai os melhores artistas e escultores da cidade. Foi lá que o modelista que fez o molde do rosto da mulher desconhecida teria trabalhado. 4 gerações depois, os descendentes de Lorenzi ainda vendem máscaras dessa misteriosa figura. Numa galeria de bustos de gesso e máscaras mortuárias, Mozart, Cromwell, Dante e Napoleão estão pendurados no teto. E ali, no meio de uma multidão de poetas e revolucionários franceses, está a mulher desconhecida do Sena, ao preço de 98 €, ou um pouquinho mais caro se o cliente desejar um acabamento esmaltado. Em meio a essas centenas de cabeças famosas, a Claire Forestier, a descendente do Lorenzi original, afirmou que a família guardou todos os recortes de imprensa que já saíram sobre a mulher misteriosa do Sena ao longo dos anos, assim como as dissertações que lhes foram trazidas pelos estudantes que investigaram o caso, alegando que ela era tudo, desde uma cantora argentina até uma camponesa francesa. Essa máscara surge em todos os lugares, disse a Claire. 20 anos atrás, eu estava ensinando desenho para alunos numa escola de beleza francesa. Entrei numa sala de aula e vi que havia 25 rostos laqueados da mulher desconhecida do Sena pendurados no teto. Eles eram usados para a prática de maquiagem ou massagem facial. O ateliê Lorenzi vende 3 ou 4 máscaras da mulher desconhecida do Sena por ano atualmente. Muitos deles para escritores que desejam que a máscara enfeite em suas casas. Muitas vezes perguntam quem era essa linda mulher. A Claire afirma que é possível notar que a desconhecida possuía bochechas carnudas e arredondadas e a pele macia. Simplesmente não há como o gesso ter sido moldado em um cadáver. E certamente não se trata de uma mulher afogada retirada da água. Seria impossível tirar um molde de um rosto tão perfeito de uma mulher morta. Agora, em moldes retirados de pessoas vivas, os rostos são tão claros e tão detalhados que quando você olha para as pálpebras você pode ver o movimento dos globos oculares por baixo. E esse é o caso do molde da desconhecida do Sena. Os Lorenzi acham que o molde foi retirado do rosto da filha de um fabricante de moldes ou de uma jovem modelo. A Claire acha que ela devia ter no máximo 16 anos para que a sua pele fosse tão firme e macia. A desconhecida com certeza não estava morta quando seu molde foi feito. O único palpite que a Claire arrisca dar é que talvez a garota que posou para a máscara tenha se afogado anos depois. Mas ela não tem ideia, e nós provavelmente nunca saberemos com certeza. Outros especialistas concordam com a avaliação da Claire, inclusive membros da Brigada de Salvamento do Rio Sena. Segundo eles, a pele das vítimas de afogamento apresenta distorções e rugas, semelhantes às que a gente sente ao tomar banho, só que muito mais pronunciadas. Além disso, um inchaço ocorre após o afogamento, variando de leve a grave dependendo de quanto tempo o cadáver esteve na água. E num rio tão movimentado como o Sena no final do século XIX, é inconcebível imaginar que um corpo emergiria imaculado daquelas águas sujas. Quanto ao aspecto mais venerado da mulher desconhecida, o seu sorriso, a flacidez dos músculos faciais que ocorre logo após a morte teria tornado isso impossível. Ela simplesmente parece muito saudável. A sua expressão é muito definida e deliberada para ser tirada de uma pessoa morta. Isso foi confirmado por inúmeros patologistas e agentes funerários modernos consultados sobre esse assunto.
Segundo o desenhista Georges Villa, que recebeu essa informação do seu mestre, o pintor Lefebvre, o molde teria sido tirado do rosto de uma jovem modelo que morreu de tuberculose por volta de 1875, mas não teria restado nenhum vestígio do molde original. Outro detalhe interessante é que nos Estados Unidos, essa máscara ficou conhecida como La Belle Italienne, a bela italiana. Vários fabricantes de moldes de gesso nos Estados Unidos adicionaram a máscara da mulher desconhecida do Senna em seus catálogos ou em suas coleções. E em todos esses catálogos ela era nomeada como a Bela Italiana. Mas por que italiana? Será que essa é uma informação verdadeira ou um erro porque a menina era desconhecida? Existem versões dessa história afirmando que o molde foi tirado do rosto da filha de um fabricante de máscaras italiano e que depois ele teria ido para Paris e se estabelecido por lá. Mas é claro que isso é pura especulação. Segundo a Claire, o pai dela, o Michel Lorenzi, que já faleceu, dizia que essa mulher parece que está apenas dormindo, esperando a chegada do príncipe encantado, e que para ele esse não se parecia o rosto de uma pessoa morta. É muito difícil manter um sorriso enquanto o gesso está sendo retirado, quando o molde está sendo retirado do rosto do modelo. Então, provavelmente, a desconhecida era uma profissional, uma modelo muito boa. A questão de como a lenda começou e se espalhou também não pode ser respondida. Isso é pura especulação, mas a gente pode facilmente imaginar um lojista vendendo essa máscara, inventando uma história e contando-a aos potenciais compradores para aumentar as suas vendas. No fim das contas, o valor da máscara da mulher desconhecida do Senna reside no seu mistério. No momento em que tivermos o nome verdadeiro da desconhecida e a história de vida dela, esse mistério vai morrer. Então, por aqui, a gente vai continuar chamando ela de Annie. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Thalita. Thalita não tem sobrenome, ela é tipo a Beyoncé, entendeu? Mas ela vai saber que é ela quando ela escutar esse episódio e ouvir eu falar da Thalita. Muito obrigada, Thalita, pelo seu apoio, por você ter escolhido ajudar o Detetive do Sofá. É muito importante pra gente contar com o apoio de vocês, para esse podcast continuar existindo, continuar tendo episódios semanais, para ele crescer e para ele trazer curiosidades estranhas como foi esse episódio aqui, né? Sim, tem que variar um pouquinho. Então, se você quiser se tornar um apoiador, faça como a Thalita e entra lá no Apoia-se, apoia.se/Detetive do Sofá, ou no Orelo. Certo, Alexandre? Certo, Alexandre. Eu sei que esse episódio foi um pouco diferente, né? Mas de vez em quando é bom fazer uns episódios mais leves para espairecer. A gente vinha numa sequência de casos pesados e bastante densos nesse ano de 2025 até o momento, e vamos voltar para eles já na semana que vem. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que fiquem imaginando e teorizando sobre quem era a desconhecida por trás daquela máscara, quem era a Annie da vida real. Me encontra lá nas nossas redes sociais, comenta no Spotify ou no seu player preferido e me diz se você gostou desse episódio. Você o quê, Alexandre? Eu suspeito que esse episódio não vai ter aquele bop, né? Então, se você, ouvinte, ouviu até aqui... Se você gostou dele, gostou desse caso diferentão, se você não... avisa pra gente. Não é isso. Se você ouviu até aqui, eu não acho que vai ser todo mundo que vai ouvir até aqui, entendeu? Então, eu vou falar, se você ouviu até aqui, ouvinte, tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo ou vai no Instagram, comenta aqui, de preferência no Spotify, comenta aqui no Spotify. Tá tudo bem, Marcela? Tá tudo bem, Marcela? Tá tudo bem, Marcela? Marcela, tá tudo bem? Não, vamos fazer vamos deixar uma frase oficial pra ser comentada. Tá tudo bem, Marcela. Entendeu? Então é isso aí, gente. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.